Olá, eu sou Renata Ferraz, otorrino e médica do sono, e vou falar um pouco sobre o sono e o ciclo circadiano. O sono, por muito tempo, foi entendido como um processo passivo no nosso organismo, como se ele não tivesse função. E com o melhor entendimento do sono durante os anos, foi visto que ele está relacionado com vários processos metabólicos, de regulação de temperatura, de produção hormonal, e isso fazendo com que ele tenha uma importante função no nosso equilíbrio, na nossa homeostase. O ciclo circadiano é o ciclo da duração do dia, que tem 24 horas. E aí os nossos ciclos internos corporais, chamados de ciclos endógenos, acabam sendo sincronizados com os ciclos externos ambientais, sendo o principal deles o dia e a noite, ou o claro e o escuro. Alguns ciclos sociais, como o trabalho, exercício, alimentação, também podem ajudar a sincronizar esse nosso reloginho interno. Falando um pouco do dia e da noite, à noite é produzido um hormônio chamado melatonina, onde ele tem um pico durante a madrugada. Para a produção desse hormônio e para conseguir atingir o pico, a gente precisa de ausência de luz. E aí, cada vez mais que a gente está dormindo mais tarde, então sendo mais submetido à luz e usando mais o celular, que tem luz de LED, e nesse luz de LED contém feixe de luz azul, que acaba inibindo essa produção e o pico da melatonina, prejudicando o sono. Durante o dia, há a produção do cortisol, que é o antagonista da melatonina nessa função, onde nos faz estar em alerta ou de vigília para ficarmos acordados. Existe também uma variação individual, no caso. Existem pessoas que são mais ativas, por exemplo, de manhã, que acordam cedo, que gostam de fazer as coisas cedo, a cabeça funciona melhor pela manhã. Existem outras pessoas que são consideradas vespertinas, onde isso acontece à tarde, outras noturnas e até mesmo outras que são mais ativas de madrugada. Aí, o ideal é tentar ver uma melhor forma de adequar o seu ritmo interno ao ritmo socialmente esperado para você, considerando trabalho e demandas diárias. Por exemplo, às vezes há um desajuste nesse ritmo e aí, consequentemente, a pessoa tem a impossibilidade de dormir no horário desejado para ela. Consequentemente, com o tempo, essa pessoa vai acabar dormindo ou ficando acordada em horários inapropriados e aí ela já vai começar a gerar uma queixa de insônia, de sonolência excessiva diurna, dentre outros. Fora essa questão da sincronização do sono e vigília, também tem a questão da quantidade de horas ideal de sono. Então, sempre foi falado em 8 horas de sono, mas isso não vale para todo mundo. Tem pessoas que têm uma necessidade menor de horas de sono do que 8 e vivem bem com isso, e outras que precisam de mais do que 8 horas de sono, e às vezes essas pessoas sofrem um pouco mais porque as demandas diárias acabam não permitindo essa pessoa dormir a quantidade que é suficiente para ela. Fora isso, eu queria tocar num ponto que é uma curiosidade, que é a cafeína. A cafeína realmente influencia sim o nosso sono, ela nos deixa mais de vigília e a função dela é ser antagonista de um neurotransmissor chamado adenosina, que também contribui no sono. Só que a cafeína, ela tem uma sensibilidade individual, então vão ter pessoas que sentem dificuldade para dormir se tomar cafeína, mesmo que cedo durante o dia, e outras que tomam antes de dormir e não tem problema nenhum com seu sono. De qualquer forma, sabe-se que, além do uso da cafeína próximo do horário de dormir, também tem que ficar atento à quantidade de cafeína diária que a pessoa usa. Às vezes tem gente que toma muito cafezinho durante o dia e no final do dia, às vezes, não sabe nem o quanto ingeriu de cafeína e às vezes pode estar tendo tremores, taquicardias, arritmias de uma forma geral, insônia, e pode estar associado com um fator que pode ser mudado facilmente. Fora isso, acho bem importante frisar algumas orientações do que a gente chama de higiene do sono, que são dormir e acordar em horários regulares, alimentar-se em horários regulares, evitar uma alimentação excessiva muito próximo do horário de dormir, evitar também cafeína, bebida alcoólica, cigarro próximo ao horário de dormir, evitar fazer exercício físico vigoroso próximo do horário de dormir, que te deixa em alerta e às vezes demora um pouco mais o organismo a desacelerar. Evitar a exposição à luz e a barulho no quarto. Evitar associar o quarto a trabalhos ou outras demandas, porque o cérebro passa a desassociar aquele ambiente com sono ou com um ambiente de relaxamento.
Evitar a luz, como eu falei, a luz azul do celular, computador, televisão, para melhorar a produção de melatonina de alguma forma. E ter hábitos saudáveis, como se alimentar bem, fazer exercício físico, cuidar da mente e, depois disso tudo que eu falei, cuidar também do sono. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, estou à disposição. E em fazendo todas essas orientações que eu falei, e se ainda assim tiver alguma queixa relacionada ao sono ou alguma dúvida, o ideal é realmente procurar um profissional do sono para um melhor esclarecimento e melhor avaliação. Desejo tudo de bom e bons sonhos.